O menor dos segredos do que eu sou, do que você é. O menor dos segredos escondido nos mais profundos recantos de todos os seres, o qual ninguém pode sentir. O menor dos segredos, um pavio escondido no profundo da vida, detonando a vida em todas as formas imagináveis. O genoma humano. Decodificando a vida. O mapa do corpo humano. Distribuição Synapse. Existe um gene muito incomum encontrado em apenas 38 pessoas no mundo. Uma substância produzida por esse gene está sendo vista como uma possível fonte para uma nova e revolucionária droga para o tratamento da arteriosclerose. Vamos adicionar esta substância a um líquido turvo pelo colesterol. O colesterol se acomoda em segundos e o fluido clareia. Utilizando este gene, uma empresa de biotecnologia está tentando produzir em massa uma droga para tratar a arteriosclerose. Uma custou $500 milhão inicialmente, a chamada Série A, para deslanchar a produção da empresa. E logo depois veio a Série B, a um custo de $15 milhões. Atualmente, assim que se descobre que um gene possui um efeito proveitoso, $milhões são investidos no desenvolvimento de drogas e terapias, até então inconcebíveis. Em 97, o nascimento de uma ovelha clonada foi manchete no mundo inteiro. Em uma tentativa de se produzir uma droga para a hemofilia, um gene humano foi inserido em Dolly quando ela foi clonada. Gotejando-se esta substância produzida por genes de sapos ou tritões nas células dos embriões destes répteis, chega-se à produção de órgãos tais como coração e rins em laboratório. Este método está sendo observado atentamente como uma técnica possível para a produção de órgãos humanos no futuro. Hoje em dia, até a possibilidade de manipulação genética como objetivo de gerar filhos conforme o nosso gosto não está mais limitada ao mundo da ficção científica. Alguns cientistas preveem que em breve nós teremos bebês de projeto, crianças cujos talentos e personalidades foram geneticamente projetados segundo a preferência dos pais. O bebê de projeto vai além de todos esses limites, porque o bebê de projeto está relacionado à ideia de inserção de genes que não estavam presentes nos pais em um embrião. E não há limites para os genes que podem ser adicionados ao embrião. Você pode adicionar genes ao bebê, pode retirar genes que estavam presentes antes. Não há qualquer limite para as formas pelas quais você pode modificar os genes do embrião. E o mais incrível de tudo é que toda essa tecnologia já foi desenvolvida. Nós a utilizamos no meu laboratório para adicionar genes ao embrião do rato. E isto já foi usado antes em ovelhas, porcos e vacas. E podemos usá-la em todas as espécies de mamíferos possíveis. Não há motivo algum para impedir que esta tecnologia seja usada em pessoas atualmente. O século XXI costuma ser chamado de o século do gene. Quando se diz que em breve teremos meios de projetar nossos filhos, é impossível não se maravilhar com o quanto a ciência genética avançou. E, ao mesmo tempo, será que todos estes avanços serão bem recebidos? Nesta série, observaremos atentamente os genes, o mapa do nosso corpo. Ao decifrar este mapa, deveremos ser capazes de saber quais talentos uma pessoa terá, que tipo de personalidade, quais doenças ela poderá desenvolver no decorrer da vida. Informações até então completamente desconhecidas, distribuídas para cada um de nós ao sabor do destino como cartas de um baralho. Um esforço conjunto está sendo feito desde 1988 para decifrar o mapa humano. Cientistas do mundo todo participam do projeto Genoma Humano, trabalhando juntos para atingir o objetivo de decifrar o genoma inteiro até o final de 2003. No decorrer desta série de 6 capítulos, veremos até onde o código genético foi decifrado e o efeito que este conhecimento exercerá sobre nós.
Hoje, iniciaremos nossa série observando o mecanismo impressionante do mapa humano. Como ele se apresenta? Como ele funciona? Para começar, onde os genes se localizam exatamente em nossos corpos? O nosso corpo é composto de cerca de 60 trilhões de células. Cada uma das células possui um núcleo. No ser humano, o núcleo possui 46 cromossomos. Vamos retirar um destes cromossomos e desenredá-lo. Desenredado, o cromossomo se revela um filamento comprido e fino. O comprimento de todos estes filamentos existentes em uma célula é de cerca de 2 metros. Em diâmetro, os filamentos não passam de um 40º milésimo de um fio de cabelo. Este filamento comprido e fino é a substância chamada DNA. O gene é um pequeno segmento deste filamento de DNA. Este é o DNA visualizado em um microscópio eletrônico. Na verdade, o que parece um único filamento consiste em 2 filamentos entrelaçados em forma de hélice. Vamos observar mais de perto este fino filamento de DNA. Atualmente, sabemos que existem apenas 4 tipos de substâncias químicas entre os 2 filamentos da hélice. Elas são a adenina, timina, guanina e citosina. Vamos pegar suas iniciais, A, T, G e C, e ver como elas estão dispostas. À primeira vista, a disposição parece completamente arbitrária, mas elas estão organizadas em um código genético. O longo filamento de DNA forma pequenos rolos de forma a não emaranhar. Quando a divisão celular ocorre, o filamento forma um enorme rolo e se torna um cromossomo. Há 46 cromossomos na célula do ser humano. Nos códigos escritos nestes 46 cromossomos, há cerca de 6 bilhões de pares de letras, o equivalente a uma enciclopédia de 700 volumes. Em nossa série, vamos utilizar 46 livros para representar os 46 cromossomos da célula do homem. Um código de 4 letras A, T, G e C está escrito nas páginas destes livros. Estes códigos formam um mapa humano que está sendo decifrado conforme já falamos. Mas o que está escrito nestes códigos? Este é o gene que evita a arteriosclerose encontrada em apenas 38 pessoas no mundo. As 38 pessoas vivem em Limone sul Garda, uma pequena cidade no norte da Itália. Limone fica nos Alpes, próximo ao lago de Garda, e sua população não chega aos 1000 habitantes. Antes de Benito Mussolini construir um túnel para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial, só se chegava a Limone por um barco que aportava uma vez por semana. As pessoas que carregam este gene singular são chamadas de portatori, que significa aquele que porta em italiano. Piccini, ascoltano? Felicità, de 76 anos, é uma portatore. Na primeira refeição do dia, ela aprecia uma porção de linguiças de porco marinadas no azeite, um prato típico. Os portatores carregam a fama de ter vida longa, pois são muito menos propensos a sofrer de arteriosclerose.
Infelizmente, eu tenho um problema no fígado e não posso comer muito. A minha esposa pode comer, eu garanto. Ela come salame e bacon no café da manhã, o que é impossível para mim. Observamos as artérias de Felicitar. Em comparação a outra pessoa da mesma idade, com a mesma dieta rica em gordura, vemos que o fluxo sanguíneo é potente. Podemos ver que há pouco colesterol obstruindo suas artérias. Este gene foi descoberto pelo Dr. Cesare Sirtori. Ele percebeu que havia algo de estranho ao fazer exames de rotina em funcionários da Companhia de Estradas de Ferro. Ele apresentou os resultados à comunidade científica, até então totalmente ignorados. Para os portadores do A1 Milano, ter esta proteína representa uma certa vantagem. De modo que provavelmente eles estarão mais bem protegidos. Os problemas controlados pela dieta, por exemplo. Eles não precisam se preocupar com dietas. Eles podem comer o que quiserem, porque o A1 Milano é muito eficaz no que diz respeito a retirar o colesterol das artérias. O primeiro portatore identificado pelo Dr. Sirtori foi um funcionário das estradas de ferro que mora em Milão, a 3 horas de Limone. Valério Dagnoli tem um nível de colesterol tão alto que deveria estar em um hospital. O Dr. Sirtori examinou todos os membros da família dele. Sua filha mais velha, Emanuela, foi diagnosticada como normal. Mas Valéria, a segunda filha, possuía o mesmo nível de colesterol de Valério. Os resultados foram os mesmos com o filho mais velho, Marco. Tudo indicava que aquela estranha constituição tinha algo a ver com a genética. Marco e sua esposa Paola, que não é uma portatore, estão esperando seu primeiro filho. Os Dagnoli permitiram que observássemos mais de perto o segredo dos portatori. Foram retiradas amostras de sangue de Marco e Paola. As células sanguíneas também contêm genes, no que os genes de Marco diferem dos de Paola. O segredo desta característica particular de Marco pode ser encontrado nos cromossomos aqui em meio a estes volumes. Este é o livro que contém a dita informação. Descobrimos que a diferença entre Marco e Paola se resumia a uma única letra no código de um determinado gene do cromossomo 11. Estamos falando desta região aqui. Em Marco, que é portatore, a letra é o T. Em Paola, que não é portatore, a letra é C. Como ocorre conosco. Por que esta diferença de uma única letra afeta a nossa saúde? Esta é a representação da proteína que remove o colesterol de nossas artérias. Costumamos achar que os genes são altamente intricados e complicados, mas na realidade os genes só desempenham uma simples tarefa. Eles produzem proteínas. Estes 20 tipos diferentes de aminoácidos são os componentes das proteínas. Os códigos de nossos genes são compostos de 3 letras. Dependendo da combinação destes códigos de 3 letras, um aminoácido é convocado. Vamos ver as diferenças entre Marco e Paola. Em Paola, o código é o CGC, que especifica o aminoácido arginina. Em Marco, há um T no lugar do C, formando o código TGC, que especifica o aminoácido cisteína. Agora vamos ver como o gene trabalha realmente para produzir proteínas. Estamos em
entrando em uma das células de Marco. Esse é o núcleo que fica no centro da célula. Os filamentos em verde dependurados dentro do núcleo são o DNA. Eles contêm 100.000 genes. Um dos genes de Marco vai iniciar o trabalho. A princípio, dos 100.000 diferentes genes, só alguns são selecionados e reproduzidos. Os códigos escritos nos genes selecionados são copiados letra por letra. Esta é a imagem de um gene em processo de replicação visto ao microscópio eletrônico. O filamento comprido é o DNA. A forma arredondada é uma enzima que se liga ao DNA e envia a cópia do DNA para a esquerda da tela. A cópia do gene se move para fora do núcleo. Onde ela é prontamente apreendida e lida por decifradores de códigos. Assim que os códigos de 3 letras inscritos nas cópias do gene são lidos, o aminoácido específico é convocado e se junta ao grupo para construir a proteína. Na maioria das pessoas, a proteína resultante trabalha sozinha. Mas no caso dos portatori, como resultado de um aminoácido diferente, a proteína adquire um formato diverso, permitindo que ela se una a outra e trabalhe em dupla. Por causa disso, os portatori possuem o triplo ou até o quíntuplo da capacidade que o não portatori tem de se livrar do colesterol. O corpo humano, às vezes maleável e flexível, às vezes vigoroso e poderoso. As proteínas são componentes essenciais utilizados para construir nossos corpos. Nossos genes produzem estas proteínas uma a uma. Nosso cabelo e nossas unhas são compostos pela proteína queratina. Actina e miosina são as proteínas que formam nossos músculos. As proteínas também transportam substâncias químicas em nossas células através do corpo. Temos aqui uma imagem rara de uma destas proteínas, cinesina, transportando uma substância química. Inúmeras proteínas trabalham constantemente em nossos corpos, mantendo nossas vidas. O que é o mapa humano? É o somatório dos mapas individuais de 100.000 proteínas. O Dr. Sirtori, da Universidade de Milão, acredita que o primeiro portatore nasceu há cerca de 300 anos em Limone, de onde veio a família Dagnoli. Fortes evidências foram encontradas em velhos livros de registros guardados na igreja de São Benedito, no coração da cidade. Como Limone viveu praticamente isolada até a Segunda Guerra Mundial, por muitas gerações as pessoas se casaram exclusivamente com outras da mesma cidade. Os livros de registros guardados na igreja são livros de batismos, livros de casamentos e livros de funerais. A
Aqui estão os registros de nascimento, casamento e morte de cada habitante da cidade, remontando até os tempos da Renascença. Os nascimentos dos 38 portatori também estão registrados nestes livros. Examinamos os registros dos nascimentos deles, os nomes de seus pais e passamos por todas as gerações até chegar ao primeiro portatori. Giovanni Pomaroli, nascido em 1654. Este homem foi considerado o primeiro a sofrer a mutação, originando todos os portatori subsequentes. Os genes são capazes de se transformar através de mutações, mas principalmente eles transmitem características de pai para filho de forma fidedigna e exata. Estas duas propriedades dos genes tornaram possível o surgimento do gene portatori e que ele fosse transmitido por mais ou menos 300 anos. Será que o gene que foi transmitido por gerações em Limone será transmitido à próxima geração? Nesse dia, Marco vê seu filho pela primeira vez. O bebê está começando a se parecer cada vez mais com uma pessoa. Os genes também estão produzindo cada uma das partes deste corpinho e formando-as. Marco, que em breve será pai, olha seu bebê no útero. É admirável e, ao mesmo tempo, um mistério da vida, que aquele feto no útero se transforme em uma pessoa. O nascimento de uma pessoa começa com um único óvulo fertilizado. Vamos observar estas imagens. Um único espermatozoide penetra o óvulo, tentando deixar seu DNA dentro do óvulo. Este é o DNA do pai, levado para o óvulo pelo espermatozoide. E este é o DNA da mãe, que já estava no óvulo. Os respectivos mapas dos dois pais se aproximam. E agora formam um só. Este é o início de uma nova vida. Então, pela divisão celular, o óvulo fertilizado se divide em 2 e depois em 4 células. Os cromossomos também são duplicados na divisão celular, de modo que cada célula receba o mesmo cromossomo. É assim que cada célula dos 60 trilhões que existem em nosso corpo contém o mesmo mapa genético que recebemos de nossos pais. O mapa genético dá origem a órgãos como coração e fígado em alguns locais e em outros pés e mãos. Na primeira metade do programa, vimos como os genes formam as partes do nosso corpo. Se todos os 60 trilhões de células de nosso corpo contêm os mesmos genes, por que as células do coração se desenvolvem no coração enquanto as células da mão se desenvolvem em outro local? Como isso é possível? A resposta a esta questão é: existe um outro código em nossos genes. O corpo é feito de tal modo que novos componentes não podem ser feitos se outro código não estiver funcionando. Os códigos de 3 letras formam partes de nossos corpos. Além destes códigos, existem códigos que desbloqueiam os projetos para cada parte do corpo. Os projetos de cada parte ficam bloqueados normalmente. Quando a chave que serve na fechadura é inserida, o projeto é desbloqueado e as partes do corpo podem ser formadas. Mas que chave é essa que desbloqueia o mapa genético? A chave é nada mais, nada menos que as proteínas produzidas por nossos genes.
O outro código embutido em nossos genes? O bloqueio e a chave. Na segunda parte do programa, vamos ver como esse outro código funciona para formar o corpo humano. Com o objetivo de descobrir um modo de substituir membros de seres humanos que foram perdidos em acidentes ou devido a doenças, o Dr. Sumihara Nodi, da Universidade de Tokushima, no Japão, está fazendo pesquisas sobre o mecanismo pelo qual asas de galinha ou os membros superiores se desenvolvem. Acreditamos que milhares de genes trabalhem para produzir os componentes que formam o membro superior. O Dr. Nodi inseriu uma determinada proteína no embrião recém-formado de uma galinha. Dois dias depois, uma protusão na forma de um membro superior apareceu na lateral do embrião. Uma única proteína foi o suficiente para desbloquear milhares de genes, permitindo que eles produzissem um membro extra. Os genes que produzem estas proteínas-chave são chamados de genes chaves mestras. Estamos vendo como um gene chave mestra desbloqueia outros genes. O DNA costuma estar enrolado e bloqueado de forma segura. As proteínas produzidas pelos genes chave mestra saem à procura das letras correspondentes e se ligam a elas. Quando isso acontece, ocorre uma reação química que desbloqueia e desenreda o DNA vizinho. Esta é uma imagem do DNA se desenredando. As espirais se desenrolam, expondo o DNA. Quando o DNA é exposto, torna-se capaz de se unir às enzimas para fazer cópias do gene. Estes genes replicados então produzem um componente. Um órgão completo, tal como o coração, só pode ser feito quando o gene chave mestra desbloquear milhares de genes um por um. Agora sabemos que o gene chave mestra deslancha o processo que forma nossos corações, nossas mãos e nossos pés. Mas isto não é suficiente para formar o corpo humano completo. Se não houvesse alguma coisa que determinasse em que local do corpo cada gene chave mestra irá atuar, não teríamos um coração no local em que precisamos e mãos no local em que precisamos. Estamos aprendendo agora que existe um tipo especial de gene chave mestra, uma espécie de comandante-chefe que dá as ordens. Rose Hoffman é professora de teatro e literatura inglesa em uma escola secundária da Pensilvânia. I want you to call it out and hold your voice for a long time. Try it once. That's it. So we're going to pick it up right here. What page are you on tomorrow? 27. And we'll do the second half tomorrow with scripts the same way. Rose nasceu com os dedos anelar e médio da mão direita colados. Agora começamos a entender que um gene chave mestra principal está envolvido nesta malformação em sua mão. Rose é a caçula de 11 irmãos. 8 dos 11 irmãos foram afetados com dedos pequenos e curvados. Dos 8 irmãos com esta doença, alguns passaram por uma cirurgia corretiva e perderam um dedo. Outros sofreram discriminação no local de trabalho. No meu primeiro dia de aula, o professor mandou que fizéssemos um desenho de nossa mão numa folha de papel, contornando os dedos, e que a gente entregasse para ele. Eu não entreguei o meu, é claro. Eu estava muito envergonhada e eu guardei na carteira. Tínhamos um médico antigo. Naquela época, tínhamos de passar no exame médico. Na primeira vez em que eu me candidatei, ele disse que eu não poderia ir para a faculdade por ter uma deformidade.
Esta é a mão direita de Rose. Podemos ver que o dedo é deformado como resultado de um encurtamento do osso do dedo. O que o gene-chave mestra principal fez para que a mão de Rose ficasse assim? Em 1995, o Prêmio Nobel da Fisiologia e Medicina foi dado ao Dr. Edward Lewis e seus colegas por preverem que um gene-chave mestra principal existia, o qual seria identificado subsequentemente. Para estudar esse gene, o Dr. Lewis decidiu estudar a mosca das frutas, inseto esse objeto de várias pesquisas genéticas anteriores. No início, o Dr. Lewis começou a recolher moscas das frutas mutantes nascidas naturalmente. Esta mosca tem 2 pernas a mais. Esta daqui não tem asas. Esta daqui tem 2 asas a mais. Uma técnica especial foi usada para fotografar genes em ação no desenvolvimento do embrião de uma mosca das frutas normal. Podemos ver, como resultado do trabalho dos genes, que o corpo da larva se desenvolve em 14 segmentos separados, um depois do outro. Quando a mosca se torna adulta, as pernas da frente se desenvolvem no primeiro segmento do tórax, as pernas do meio e as asas no segundo segmento, e as pernas de trás saem do terceiro segmento. Por 30 anos, o Dr. Lewis cruzou moscas das frutas mutantes entre si, observando meticulosamente a prole resultante. Como resultado deste estudo, o Dr. Lewis concluiu que dentre mais de 10 mil genes, teoricamente, pelo menos 8 genes chaves mestras principais determinam quais segmentos dos corpos das moscas das frutas desenvolvem pernas e asas e formulou sua hipótese. Esse gene-chave mestra principal viria a ser chamado posteriormente de gene homeótico. Porém, quando o Dr. Lewis formulou sua hipótese em 1976, os meios e instrumentos para decifrar genes não eram nem um pouco adequados, então a hipótese permaneceu sem comprovação. 7 anos depois de o Dr. Edward Lewis ter formulado a sua hipótese, o Dr. William McGinnis, um colega da Universidade de Basel, localizou os tais genes principais. O primeiro dos genes principais que o Dr. McGinnis foi capaz de confirmar foi o gene homeótico, responsável pelo desenvolvimento do segundo segmento do tórax. Foi descoberto que este determinado gene contém uma chave com um código de 180 letras, a chave que permite que este gene dê comandos aos genes chaves mestras que dão origem às pernas e asas. Nós descobrimos que havia uma pequena parte do gene que podia ser usada como um rótulo para isolar todos os outros genes homeóticos da drosófila. E no final das contas, há 8 genes desse tipo. E o Lewis foi incrível. O trabalho da vida dele, ele passou 30 anos tentando chegar a estes genes e agora ele sabe que não desperdiçou tempo ao estudar um fenômeno esquisito da mosca das frutas. Esta mosca das frutas com 4 asas foi recolhida pelo Dr. Lewis. Nesta mosca, uma mutação fez com que o gene responsável pelo segundo segmento participasse do terceiro segmento também, resultando em um par de asas a mais. Logo, o Dr. McGinnis começou a investigar outros organismos à procura do código distinto de 180 letras que caracterizaria o gene homeótico. Foi quando aconteceu a espantosa descoberta.
Eu me lembro perfeitamente do momento em que tirei a chapa de raio-x do tanque de revelação e vi aqueles pontos negros no DNA humano, nos cromossomos humanos, nos cromossomos de ratos e daí por diante. Sabia que aquela era uma descoberta extremamente importante e ainda me lembro claramente daquele momento. Aquilo me causou um forte impacto emocional. Foram encontrados 8 genes homeóticos diferentes na mosca das frutas, mas hoje em dia sabemos que praticamente todos estes mesmos genes homeóticos existem no ser humano também. No ser humano há 13 genes homeóticos diferentes, classificados em 4 grupos, A, B, C, D. As numerosas combinações destes grupos produzem a estrutura do corpo humano bem mais complexa. Ficamos surpresos de nossa descoberta se aplicar a seres humanos. Tivemos sorte de trabalhar com moscas que só possuem uma série destes genes. Os seres humanos possuem 4. Isto quer dizer que não é muito fácil estudá-los em seres humanos, porque se um for danificado, há mais 3 para substituí-lo. Foi muito difícil estudar isso, e acho que jamais descobriríamos, estudando pessoas, que estes genes maravilhosos criam as diferentes partes de nosso corpo e as diferenciam. Nunca nós descobriríamos isto na vida. Descobriu-se que um destes genes homeóticos tem participação na malformação da mão de Rose Hoffman. The only reason I did this is I was worried that if I just said if that raises some kind of negative karma, you have heard, I hope, that you're supposed to think positively in your life. Neste gene, localizado no cromossomo 2, uma mutação, no caso de Rose, resultou em uma série de letras a mais. Este gene foi um dos genes homeóticos descobertos pelo Dr. McGuinness, o gene D13. Quando uma de nossas mãos é formada, primeiro o gene homeótico dá o comando para o gene chave mestra da mão. Em resposta ao comando, a divisão celular se inicia e uma protusão de membro começa a se desenvolver. Então, na extremidade, onde fica a mão, outra ordem é dada para que determinadas células cometam suicídio. É assim que surgem as separações entre os nossos dedos. Primeiro vem a ordem das protusões, depois a da separação, assim se chega à forma complexa da mão do homem. E nesta fase, no próprio membro, os genes homeóticos encarregados de produzir os ossos também estão atuando. Os 9º genes homeóticos ordenam a produção da escápula e da clavícula, os 10º o úmero, e os 11º genes homeóticos ordenam a formação da ulna e do rádio. As partículas verdes e vermelhas aqui representadas são células ósseas agindo sob ordens de diferentes genes homeóticos. As células ósseas que receberam as mesmas ordens se reúnem para formar os respectivos ossos. Os genes homeóticos também especificam a densidade das células nos respectivos ossos. Deste modo, eles ordenam quais os ossos que devem ser longos e aqueles que devem ser menores. O osso do dedo, formado sobre ordem dos genes homeóticos A13 e D13, se torna um osso longo. O osso do pulso só recebe ordens do A13 e, por sua vez, é curto. No caso de Rose, acredita-se que tenha havido uma mutação no gene D13, resultando em um osso do dedo curto. Quando um gene homeótico está atuando, até a introdução de uma substância que se assemelha a uma proteína produzida por ele, resulta em irregularidades no formato. A formação do corpo humano começa por um único óvulo fertilizado. Os genes do pai e da mãe são copiados indefinidamente, de modo que cada célula do corpo contém as mesmas informações.
Logo, os 13 tipos diferentes de genes homeóticos começam a trabalhar, formando seções do corpo. Nestas seções, os genes homeóticos dão ordens aos respectivos genes chaves mestras encarregados de formar mãos, coração e todas as outras partes. Os genes chaves mestras recebem um comando e, por sua vez, ordenam que os genes sob sua responsabilidade produzam as proteínas que formarão os respectivos componentes. Como o primeiro dominó de uma fileira, os genes homeóticos acionam todos os outros genes para que eles produzam proteínas e criem a complexa estrutura do corpo humano. Rose tem 2 filhas. Kick it, that's the way. An extra kick. That'll make it. Tess, you should try it. It's good. Okay. She looked at my leg. Our previous mixture. A mais velha é Amanda. A mais nova é Teresa. Tell you what. Under there. As 2 irmãs herdaram a mutação gênica. That looks a little more. Amanda e Teresa sofreram cirurgia logo após o nascimento para aumentar o dedo curto. Hey, Tess, what's that on the floor? Not slime, the white part. Quando Rose se casou, ela não pretendia ter filhos. Ela não queria que seus filhos passassem pelo mesmo sofrimento que ela passou. They taste with oatmeal. Mas Bob, o marido de Rose, a incentivou e conseguiu convencê-la. Quando Rose engravidou pela primeira vez, foi submetida a testes. Os resultados mostravam que aquela mutação gênica havia sido transmitida para o bebê, mas os Hoffman queriam assim mesmo. E quando você crescer? E quando você arrumar um namoradinho? Se vocês se casarem? Eu não vou me casar quando eu crescer. Não? E por que não? Porque você disse que eles gostam de mandar. Que os homens gostam de mandar? Eles vivem dando ordens. Eu não quero receber ordens. Você vai mandar em si mesmo. Eu vou fazer o que eu quiser. Vai fazer o que quiser. And sometimes I color. Rose espera ser um manancial de força e apoio nas decisões difíceis que Amanda e Teresa terão que tomar quando chegar a hora de elas se casarem e terem filhos. Bom, eu acho que a minha avó, acredito, disse à minha mãe para não se casar com o meu pai, porque ela teria filhos com um problema de sindatilia. Mas não foi isso que a minha mãe me disse, ela não passou essa ideia adiante. Isso foi bom. Ela só disse, tome a sua própria decisão, Rose. E eu sempre agradeci por isso. Assim, quando as minhas filhas crescerem, eu vou dizer a elas, a decisão é de vocês. E eu espero me tornar avó, e isso seria ótimo. Uma pequena diferença em um único gene mudou o formato das mãos de Rose. Ela viveu a vida plenamente, dando oportunidade para que os outros convivessem com a pessoa que ela é. E é isso que Rose espera transmitir à próxima geração. $4 bilhões de anos se passaram desde que a vida surgiu na Terra. Os códigos genéticos foram passados através de gerações de evolução extraordinariamente bem. Ao mesmo tempo, pequenas mudanças nos genes criaram uma enorme diversidade de seres vivos. Um destes seres vivos, o fungo do levedo, surgiu há cerca de 1 bilhão de anos. No seu mapa também foi encontrado um tipo de gene muito semelhante aos genes homeóticos encontrados em moscas e seres humanos. Este gene é encarregado de determinar o sexo do fungo do levedo. Alguns cientistas acreditam que foi este gene que finalmente começou a assumir a responsabilidade de determinar o formato do corpo.
Genes homeóticos também foram encontrados em plantas cuja evolução foi diferente das dos animais. Apenas 3 genes estão em ação aqui, determinando que flores, cálices e folhas serão feitos, dando a nós as diversas formas de vegetais existentes. Artrópodes surgiram há 600 milhões de anos. Todas as diferentes formas de insetos que estimamos serem em um número de 1 milhão, todos eles são determinados por apenas 8 genes homeóticos. Aí, há 400 milhões de anos, os genes homeóticos fizeram de peixes com nadadeiras, anfíbios com pernas, permitindo que eles dessem os primeiros passos sobre a Terra. Mais tarde, a partir destas pernas, seriam formadas as mãos humanas, com as quais a civilização seria erguida. Aí vieram os mamíferos. Uma asa de morcego e um braço humano podem não ter nada de parecido, mas acredita-se hoje em dia que a única diferença esteja no comprimento dos ossos, seguindo ordens dos genes homeóticos. Pela transmissão dos genes homeóticos durante todo esse tempo, a vida na Terra tanto protegeu suas formas básicas como se diversificou em mais de 30 milhões de pujantes seres vivos. Isso, bom, muito bom, isso, force mais uma vez agora, está indo muito bem, isso. O trabalho de parto começa de repente. Paola, cujo marido é um portatore, está dando à luz. Marco e Paola sempre quiseram ter o primeiro filho através do parto embaixo d'água. Francesco, bello che sei. Metti gli occhi aperti. É um menino saudável. Os genes do bebê foram testados e ele foi diagnosticado como um portatore. 3 séculos depois do primeiro portatore, o gene continua a ser transmitido até a 11ª geração. Todos os seres vivos têm genes. Todos os seres da Terra nasceram da cadeia genética longa e contínua, transmitida de pai para filho. Este elo que nos conecta à vida na Terra está vivo em nós, seres humanos também. Os genes são a prova de que descendemos também do primeiro ser vivo nascido na Terra. A cadeia de genes tem sido transmitida por muitas gerações. Esta repetição incontável de seres foi o que formou e nutriu diversas formas de vida em nosso planeta. Todo este tempo, a vida no planeta tem dependido do elo de vida, ligando pais aos filhos, seres a outros seres, através deste fino filamento de genes chamado DNA. Versão brasileira Audio News.